5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. It's one small step for man. It's alive. I'm a beautiful butterfly. This is called gravity. Bom dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte que me escuta do outro lado do alto-falante. Eu sou o Luiz e hoje o episódio é muito bom e não, eu não tô gravando isso enquanto eu edito esse episódio em cima da hora porque eu atrasei tudo aqui e agora que eu vi que não tinha, não, tá tudo certo, tá tudo nos conformes. Mas o episódio de hoje é sobre a origem da vida. Então a gente comentou um pouco das teorias da origem da vida, as mais conhecidas, as menos conhecidas, o que tem de mais atual nisso, mais moderno, que se discute atualmente sobre isso. E fomos um pouco além, falamos um pouco do desenvolvimento da vida. E ficou um episódio muito legal, muito bacana, show de bola. Episódio de biologia sempre é massa, né? Desculpa aí, mas episódio de biologia é sensacional. E passando aqui para lembrar vocês de nos seguir nas redes sociais, procurar por Quark Podcast no Instagram, no YouTube, a gente também posta os episódios lá. Então você tem um amigo que gosta de podcast, gosta de ciência, mas não tem um Spotify, não tem um Google Podcast, aí uma plataforma para escutar, manda o link do YouTube também, a gente coloca sempre os nossos episódios lá. Curta, comenta, compartilhe, dê sugestão, dê ideia, faça críticas, corrija se tiver errado. E amamos todos vocês, espero que gostem muito desse episódio e valeu! Fala, meus queridos ouvintes do Quark Podcast, a gente tá começando mais um episódio sensacional e hoje a gente vai dar continuidade. Estamos aqui na série Origens, né? No episódio 8, há 2 episódios atrás, a gente falou sobre a origem do universo e também a origem dos elementos, né? Então pegamos aí física e química numa pegada só. E hoje a ideia é pegar a biologia, que a gente vai fazer um episódio. A gente não, eu e o Luciano, né, estamos aqui de ouvintes, e o grande Luiz vai pegar e falar pra gente como que a vida surgiu. Então, é nessa vibe aí. A gente se uniu e deixou o Luiz sozinho agora. Não, vocês não vão se escapar muito, porque... Não, tem coisa que o Felipe vai ter que me ajudar, eu acho. Tá bom, mas então, não sei. Nem avisei, mas vai ter, que azar teu. Você agora é o mestre em química, então você tem que saber dessas coisas aí. Mas então é nessa vibe aí, eu já tinha falado isso com o Luiz antes da gente gravar, e antes de você começar a entrar na parte de origem da vida, eu quero perguntar pra você, já levantar essa peteca aí, cara. Pra gente falar de origem da vida, pelo menos na minha visão, a gente tem que saber o que é vida. Então, cara, o que seria vida, pra começo de conversa? Cara, então, é um pouco complexo e talvez um pouco filosófico o que é a vida, o que a gente considera um ser vivo, porque, que nem a gente comentou lá no episódio da vacina, que vírus não é um ser vivo e tal, mas então o que é um ser vivo? É estranho porque, tipo, a gente pode elencar critérios, assim, que o organismo, a coisa precisa cumprir para ser considerado um ser vivo, mas, basicamente, é uma combinação de elementos, uma estrutura que tem um metabolismo, que, de certa forma, reage ao ambiente, e o principal, o critério-chave para ser considerado um ser vivo, ele precisa se reproduzir. Então, se o organismo consegue se reproduzir, isso independente de outros seres vivos, sabe? Tipo, porque o vírus se replica, se reproduz, mas ele é complicado porque ele necessita não parasitar um outro organismo, ele precisa do material genético desse outro organismo para ele conseguir se reproduzir. Ele precisa que a célula do outro organismo reproduza o seu material genético. Então, por isso ele não é considerado um ser vivo. E evolução também não é? Não seria tipo um critério? Tipo, para ser um ser vivo também ele tem que ser... Sim, porque se ele reage ao ambiente,
e ele se reproduz, então ele passa as suas características para frente. E como ele reage ao ambiente, a pressão da seleção natural está atuando sobre ele. Então é uma consequência, tipo, se ele sofre pressão do ambiente e ele se reproduz, ele está sujeito à seleção natural, que por consequência é o processo desencadeador da evolução, sabe? Então, acho que isso seria o ser vivo. O principal é ele poder se reproduzir. Que se esse organismo consegue se replicar, passar seu material genético para outra geração ou fazer um clone dele, e já dá para considerar um ser vivo. Não sei se ficou claro. Cara, não, ficou, mas daí tipo agora eu tô pensando no vírus. O vírus se reproduz, o vírus evolui. Não, mas o vírus ele não se reproduz, porque o vírus ele é um fragmento de material genético, digamos assim, envolto numa cápsula proteica. Ele se reproduz, ele se replica, mas não é o vírus se replicando. O vírus não replica o seu material genético. Ele precisa inserir o seu código genético dentro de uma célula, ou ele tem que hackear uma célula de algum organismo que ele está infectando, e essa célula vai replicar o código genético dele. Ah, não, agora eu entendi. Entendeu? Ele não consegue replicar o código. Tipo, a gente tem organismos que parasitam outros, mas o processo reprodutivo dele acontece por ele. Ele não depende que o outro organismo faça algum processo no material genético dele, entende? Ele às vezes precisa que o ovo esteja no corpo do outro organismo, ele precisa, mas a replicação do seu material genético não depende de outro organismo. Que nem o vírus, ele é como se fosse ele está incompleto. O ciclo de vida dele depende de material genético de outro organismo. Entende? Então por isso que fica nessa de não é um ser vivo, apesar de se mexer, apesar de ter todo um mecanismo para entrar numa célula. Ele não tem esse detalhezinho, faz com que a gente considere ele como não um ser vivo. Mas... faz um estrago. Estamos vivendo uma pandemia por causa de um deles, né? Por uns pedacinhos de proteína e RNA, assim. Isso é interessante, porque ao longo da história, até fugindo totalmente do assunto aí do episódio, mas já que você tocou, a gente consegue ver porque... o vírus afetando, como a gente já conversou, o vírus ele não vai mudar todo o DNA de um organismo, né? Ele atinge uma célula, que vai para outra célula e tal, mas o DNA inteiro do seu corpo não vai ser afetado pelo vírus, porque ele teria que infectar todas as células do teu corpo. Porém, a gente comentou já aí atrás também como alterar o gene de todo um corpo, que é alterando o gene de um zigoto, de uma célula reprodutiva, de um espermatozoide, de um óvulo, ou do zigoto, da primeira célula. Então, se um vírus infecta um zigoto, ou um espermatozoide, ou um óvulo, ele vai afetar todo o organismo que vai vir, ou desse zigoto, ou desse espermatozoide, ou desse óvulo. Então, se ele infecta um zigoto, o corpo inteiro do organismo que se formou a partir desse zigoto vai ter o DNA do vírus dentro dele. Porque tinha o DNA do vírus dentro da célula inicial que começou a se modificar. Então, no corpo inteiro desse indivíduo você vai encontrar fragmento do DNA desse vírus. E isso aconteceu várias vezes ao longo da evolução. Por exemplo, a gente tem sequências de DNA viral, de DNA, RNA, de material genético viral, por exemplo, que são comuns em todos os primatas. Então, provavelmente, um ancestral do primata teve um organismo que foi infectado, tipo, quando era um zigoto, por um vírus, e todas as células do corpo desse ancestral primata tinham esse DNA de vírus, e todos os primatas têm esse fragmento de DNA, de material genético viral no corpo dele. Então, por exemplo, tem outro em todos os vertebrados. Todos os vertebrados também têm um pedacinho do material genético que é igual a todos eles, e provavelmente isso era um material genético viral. Então, o vírus, a gente tem pequenos pedacinhos de vírus ao longo do nosso material genético e que auxiliam também a provar de que todo mundo é meio parente, sabe? Então, se o ancestral de um grupo foi infectado por um vírus que mudou o material genético dele do corpo inteiro, e todos os outros depois têm isso, então a gente veio desse ancestral, sabe? Então a gente tem vários sinais, várias marcações no nosso material genético que mostram esse parentesco que a gente tem, e isso por culpa do vírus, sabe? Então é bem interessante, tipo,
A gente tem vírus que tem todos os vertebrados, material genético de vírus em todos os mamíferos, ou material genético de vírus em todos os primatas. Então isso é bem massa. Mas isso não tem nada a ver com o episódio de hoje, que é a origem da vida. E assim, esse assunto a gente aprende na escola, né? A origem da vida, algumas ideias, alguns conceitos de origem da vida, mas também fica meio que por lá, a gente... Faz tempo também, a gente nunca lembra direito. Eu vou te falar que eu não lembro nem nada. Eu lembro pouquinho. Então, a mais clássica de todos que a gente aprende, geralmente a gente aprende desde pequenininho, é o criacionismo, né? O Deus fez o mundo e todas as coisas e deu a vida pra ele e beleza. Mas daí entra em todo aquele critério do mistério da fé, que você não consegue experimentar, fazer uma coisa experimental, você não consegue testar, você não consegue achar provas disso, e a magia da fé, você, mesmo sem tudo isso, você ter fé, crer e acreditar. Só uma coisa, desculpa cortar, mas aqui tem 2 criacionismos, né? Que é o fixista e o evolucionista, acho que é o termo, né? Dessa maneira eu nunca escutei, mas o fixismo seria... isso já lá desde o papo de evolução, é que tudo foi criado do jeito que é. É o Jardim do Éden. Isso aí, exatamente. Mas tem, tipo, muitas pessoas, assim, acho que talvez... Não sei se é a maioria, mas muitas pessoas tipo, que acreditam no criacionismo, acreditam no criacionismo... que eu lembro um professor de biologia falou isso, o criacionismo evolucionista, tanto que ele falou que ele era católico, assim, e ele acreditava nisso, né? Ele falou, não tem como ignorar... Tipo, um ser superior criou a vida e a partir disso a vida foi se modificando. Isso, exatamente. Mas ele falava assim, tipo, eu tenho a fé, acredito, mas não tem como eu ignorar que existe fóssil de dinossauro, né? Sim. Então... mas... Tem essas duas vertentes aí. Mas enfim. Tem essa ideia. Isso também, de certa forma, não deixa de ser uma ideia de design inteligente, né? Que é o design inteligente se pode considerar o Deus ou uma raça alienígena, alguma assim, que é um ser superior que planejou a vida, sabe? Que criou a vida e planejou ela aqui na Terra, por exemplo. Isso... É uma ideia, nunca me aprofundei muito nisso, mas é uma vertente que existe. Tem até algumas coisas até engraçadas que a gente diz que isso é a prova de que design inteligente não existe, que é algumas coisas que não fazem sentido em seres vivos, que a gente, se é um design inteligente, se foi planejado, por que é isso, sabe? Tipo... O linguado, que é um peixe que se entortou, a evolução dele é muito louca, que ele acabou sendo um bicho que passou por vários processos evolutivos e acabou que a arquitetura corporal dele deitou e os olhos dele ficaram todos para um lado só, sabe? Tipo, ele tem os 2 olhos pro lado direito e um lado dele não tem olho, sabe? Ou então alguns gastrópodas, né? Uns caramujos que torceram o casco de tudo que é jeito e acabaram ficando com anos em cima da cabeça e eles cagam na cabeça deles, tá? Ou então um nervo de... tem um nervo no pescoço dos mamíferos que ele tipo sai eu não sei da onde pra onde ele vai direito, mas ele tipo, ele é curto, ele sai de um lugar do pescoço e liga logo abaixo dele. E na girafa, que tem um pescoço enorme, esse nervo faz uma alça, ela vai até lá embaixo do pescoço e volta pra ligar ali do lado dele, em vez de fazer um caminho reto, sabe? Então, tipo, não faz sentido algumas coisas assim que a gente fala, por causa do design inteligente não explica isso, porque então é um design meio burro, né? Ou então a galera fala que o olho é uma estrutura tão complexa que seria impossível ela ter surgido através da evolução, então algo teria que ter planejado ou criado uma estrutura tão complexa quanto o olho, mas tem vários processos, a gente consegue entender mais ou menos o processo de evolução do olho, inclusive o ser humano tem um ponto cego no nosso olho, por causa do jeito que o nervo se liga no olho, acaba formando um ponto cego que em cefalópode, em polvo, não tem, porque o nervo se liga de outro jeito. Então, se é um design inteligente, por que tem essas falhas que em outros organismos não tem, por que não é o melhor em tudo, sabe? Mas tem essas ideias, essa teoria criacionista, e essa do design inteligente pode até ir de encontro, talvez, com a ideia da panspermia, que vocês já comentaram, acho que é a que vocês mais lembram, assim, é porque a vida veio de fora da Terra e tal.
Então vamos começar por aqui. Teorias da origem da vida. A ideia da panspermia... pra gente ter um rumo e não ficar só divagando. Mas a panspermia cósmica é essa ideia de que a vida veio de fora do planeta e acabou chegando aqui na Terra. E essa ideia, de certa forma, é meio que varrer a sujeira para baixo do tapete, sabe? Porque você não explica a origem da vida. Você joga o problema para outro lugar. Fala, a vida veio de outro lugar, mas como que a vida surgiu nesse outro lugar? Não me interessa, aqui na Terra ela veio de outro lugar, sabe? Então... Teve alguns caras que, tipo... Deixa eu ver, eu até anotei uns nomes aqui, já que o Luciano, quando vem, ele traz nomes e contextos históricos. Eu falei, ih, rapaz, tô passando vergonha nesse negócio. Eu senti essa pressão também, cara. Você, puta, no próximo fodeu. O Luciano vem aqui com histórico e informação, eu venho aqui falar de droga, né? Então, veja o nível dos participantes. O cara veio pedir desculpa pra mãe ao vivo. Desculpa, mãe, eu tô voltando pra casa. Enfim... Tem dois pesquisadores, o Val Kelin e o Berzelius, que eles chegaram a relatar que encontraram compostos orgânicos em fragmentos de meteoro e meteoritos aqui na Terra. Então, pode haver esses materiais orgânicos em meteoritos, e isso é um indicativo de que talvez a vida tenha vindo através desses meteoros para a Terra e tal. E tem outras coisas que talvez compactuem com isso. Eu lembro que... Putz, agora eu não lembro o ano certinho, mas surgiu uma história aí de um tempo atrás, foi 2012, não tenho certeza, de que uns pesquisadores encontraram alguns organismos vivos na estratosfera. Agora eu não lembro se era na estratosfera, mas era uma das camadas da atmosfera muito alta, e que esses organismos, tipo, a chance deles ter vindo do espaço e parado ali... através de uma chuva de meteoros ou algo assim, é muito maior dele ter saído da Terra e parado lá, sabe? Só se fosse por alguma atividade vulcânica muito grande, que explodisse, jogasse eles lá para cima, mas no período que eles estavam monitorando e mandando esses balões meteorológicos e coletando material, tipo, não tinha sido registrado, não teve um histórico tão próximo de uma atividade vulcânica dessas proporções que pudessem fazer isso. Então, acabou que eles chegaram a essa conclusão de que essa vida nessa camada da atmosfera aí, esses organismos vivos microscópicos, assim, não era uma vida complexa, nada, era uma coisinha bem simples. Provavelmente veio de fora da Terra e parou ali. Mas eu não cheguei a ler muito sobre isso, eu não vi também se foi desmentido ou não, mas foi uma história que surgiu, tinha um estudo e tal. Então isso compactou um pouco com essa teoria de que meteoros trazem materiais orgânicos pro planeta, e talvez isso pode ter dado origem à vida aqui na Terra. Então, basicamente, essa é a ideia da panspermia cósmica, é que materiais vieram do espaço, caíram na Terra e trouxeram ou a vida em si, ou matéria orgânica que foi o suficiente para formar uma vida um pouco mais complexa, ali, o surgimento de uma célula ou algo do tipo. Mas daí tem todas as outras ideias, né? Tem a ideia que a gente aprende sempre no colégio, que é a da sopa primordial, lá do Oparin e do... Não lembro o nome do outro. Olha lá, Luciano, o que você tá fazendo comigo? É o Dani. Ô, cara, vou parar com isso, que daí eu trago o nome... Vou trazer só sobrenome, então. Essa ideia da sopa primordial, ela foi, por muito tempo, ainda dá para se considerar uma das mais aceitas ou no meio científico. Que é a que Não sei se vocês lembram mais ou menos disso da escola, mas é aquele lance que a atmosfera da Terra tinha vapor d'água, amônia, hidrogênio, metano, e por causa da atividade vulcânica e tempestades elétricas, essas moléculas foram se agrupando e formando moléculas orgânicas e tal. Isso foi até testado experimentalmente pelo Miller, que fez aquele experimento também que a gente sempre vê nos livros da escola, que tem os vidrinhos lá, que ele fervia de um lado, e era quase uma destilação, e tinha um lugar que dava choque e tal. Ele ganhou Nobel por isso, né? Ele fez ele simulou essa atmosfera primitiva proposta pelo Oparin, e por meio de descarga elétrica e tudo, ele conseguiu formar moléculas de aminoácido. Então, assim, isso não é uma prova de que a vida tenha surgido desse jeito, porque eu lembro de ter aprendido no colégio, eu falei, a vida foi assim. Esse experimento só provou que você consegue
criar partículas orgânicas a partir de substâncias inorgânicas. Não sei se eu tô falando merda aí, que o Felipe que é da química. Não, é bem mas... possível. Assim, a gente sabe que proteína é essencial pra vida, né? Mas aí tem um detalhe. Até talvez eu falasse disso mais pra frente, mas enfim. A proteína, ela como a gente conhece hoje, ela é resultado do DNA. Do DNA, tá. Certo? Bom, então eu posso já tá falando merda. Porque eu tava pensando no seguinte, tipo, ó, você tem amônia. Você tem... Qual que mais que tinha na atmosfera naquela época? Amônia, tinha hidrogênio, metano, água. Então, e água. Com essas coisas, assim, por várias reações, uma hora você pode chegar em aminoácido. E com aminoácido você chega na proteína. Você pode estruturar uma molécula de proteína, né? Então, mas enfim, só pra encurtar isso, essa experiência, tipo, realmente mostrou que você consegue gerar moléculas orgânicas a partir de elementos inorgânicos, né? Porém, essa ideia dessa atmosfera primitiva já meio que caiu por terra. Hoje em dia já se tem noção de que essa atmosfera com amônia, com metano, com hidrogênio, talvez não fosse assim, ela já não é tão aceita. Mas esse experimento pode se repetir com uma outra atmosfera simulada e também gerar outras moléculas orgânicas. Então, o que deixa para a ciência toda essa ideia é que realmente moléculas inorgânicas podem gerar moléculas orgânicas nas condições corretas. Então, é possível que tenha ocorrido um processo desse independente de qual era a composição atmosférica da época. Então, essa ideia já começa a trazer um pouco do conceito do surgimento da vida. Ideias mais modernas que a gente acaba não vendo na escola é, por exemplo, que até chega a ser meio irônico com a ideia do criacionismo, de que viemos do barro e tal, é que isso é uma ideia relativamente forte de que a vida tenha surgido na argila, através de cristais de mica, porque ele pode ter funcionado como uma forma para ser estruturada a molécula de RNA. Isso é uma ideia interessante, porque tem essa discussão de o que veio primeiro, o DNA ou o RNA. Porque o DNA ele não consegue se replicar sozinho, porque ele precisa da fita lá, ele tem a transcrição que gera a fita de RNA, e a partir dela ocorre essa replicação. Então, o DNA sozinho ele não se replica. Ele armazena informação, mas ele não consegue se replicar. Já o RNA... ele consegue armazenar informação, ele consegue se replicar sozinho, ele também pode atuar como enzima em algumas situações. Então, a ideia do mundo de RNA é essa de que a primeira estrutura genética que surgiu foi o RNA. Isso antes de célula, antes de qualquer coisa. Era uma estrutura orgânica na água da Terra, ali nesse caldo primordial ainda. Não precisamos descartar essa ideia do caldo primordial, né? Da sopa primordial. Então, o RNA, acredita-se que tenha sido essa primeira molécula genética que tenha surgido. E provavelmente o culpado desse surgimento seria esses cristais de mica da argila, que tenham funcionado como se fosse um molde para ser estruturada essas cadeias de até 50 bases nitrogenadas, digamos assim, formando as primeiras fitas de RNA. E que o espaço entre esses cristais, que é coisa de... o espaçamento entre esses cristais seria de cerca de meio nanômetro, e eles seriam tipo análogos à primeira célula, sabe? Esse espaçamento ficaria protegendo esse RNA primordial que surgiria ali dentro. Então, era como se fossem as primeiras células ali, esse espaço entre os cristais com material genético ali dentro. Esse RNA, que pode guardar informação, pode se replicar e tal. Outra ideia também é que a vida tenha surgido nas fontes termais do fundo do mar. Uma coisa que favorece muito isso é que lá é um ambiente tão inóspito. E se existe vida lá, é muito mais fácil a vida ter surgido lá e daí espalhado para o resto do que ter surgido no resto e dado um jeito de parar lá. Então, também tem a composição química desses ambientes por causa dessa atividade vulcânica, se assemelha muito à composição química do plasma de dentro da célula, e ela é tanto diferente quanto do resto do oceano. Então é provável que a vida tenha surgido nessas fontes termais,
porque quase como esse processo da formação do RNA, alguns processos metabólicos aconteceriam nessa região de alta temperatura e muita pressão dessas fontes termais. Então, por causa da alta temperatura e alta pressão, ocorreria várias reações químicas e a formação de diversos compostos. E isso também pode ter ajudado a dar origem a essa primeira célula. A questão da origem da vida é a gente pensar como surgiu a primeira célula, né? Então, para a gente facilitar, porque eu já estou me perdendo aqui, que é muitas teorias, muitas ideias. Para pensar, vamos pensar o que é uma célula, a estrutura básica de uma célula. É um envoltório e um material genético, certo? Esse envoltório é o que a gente conhece como a membrana plasmática, e o material genético, o núcleo, ou o material genético mesmo, porque tem célula que não tem esse núcleo organizado. Então, qual que é a constituição dessa membrana celular? Ela é uma bicamada de fosfolipídio. Isso eu sei porque eu vi na defesa do Felipe, ele falou disso, não falou? Isso aí você vê. Então qual que é essa estrutura? A estrutura do fosfolipídio, como é que ele funciona? Ele parece um fósforo, né? Ele é uma cabecinha e duas perninhas para baixo. É uma cabeça polar com uma cauda apolar, que é a forma bonitinha de falar. Isso. E a gente pode mudar o polar e apolar por hidrofílico e hidrofóbico? Pode. Então, beleza. Apolar é hidrofóbico e polar é hidrofílico. Então, só para quem não está familiarizado com esses termos, hidrofílico é que gosta de água, hidrofóbico não gosta de água. Então, por exemplo, o óleo de cozinha é hidrofóbico, porque ele não se mistura com a água. Então, a estrutura da membrana plasmática da célula, ela é formada por pecinhas, e essas pecinhas têm um lado dela gosta da água e o outro lado não gosta da água, para ficar bem didático. Então, essas moléculas orgânicas que foram surgindo nesse ambiente, eles estavam dentro da água, a vida surgiu na água, isso é fato, fora a ideia da panspermia, né? Que daí a gente não sabe de onde que a vida surgiu. Mas se a vida surgiu na terra, ela surgiu na água. Então, o que acontece, por exemplo, quando a gente joga uma gotinha de óleo na água? Ela não se mistura com a água, ela fica ali, uma bonitinha no seu formato circular, num cantinho. Se você joga outra gotinha de óleo na água e elas se aproximam, o que acontece? Elas se juntam, certo? Certo. Então, o que provava o surgimento dessa membrana? Porque a ideia é que a membrana plasmática surgiu separado das outras coisas. Esse envoltório, porque para a gente ter uma célula, a gente precisa desse material genético isolado do meio. Então, esses fosfolipídios que tinham na água foram se agrupando. E quando a gente agrupa, eles ficam nesse formato circular, e seria o quê? A beirada desse círculo seria essa região que gosta da água, as cabecinhas do fosfato, né? Eu tô falando merda, Felipe? Me corrige aí, que você é o cara da química. Essa parte eu tô em outro planeta aqui já. Então, a beirada desse círculo seria essa parte que gosta da água, o interior seria o lipídio, a gordura que não gosta da água. Então, você tem uma bola, certo? Imagina, é como se fosse um bacon em tira, sabe? Que é uma tirinha de bacon, que ela tem a partezinha da carninha e a partezinha branquinha, que é a gordurinha. Não era uma proteína igual a partezinha da carninha, mas digamos que a carninha ali seja essa região que gosta da água, enquanto a gordurinha não gosta da água. Então essa camada, esse bacon ia virar uma bolinha, ia enrolar, e o branquinho ia ficar dentro, o vermelhinho ia ficar por fora. Só que ela não é oca, ela tem coisas ali dentro. Então, isso não é um envoltório, isso é uma bola. Mas o que pode acontecer em todas essas combinações? Você pode formar como se fosse uma tira de bacon mesmo, com uma parte de carninha e outra branquinha, e a outra tira de bacon branquinha e com a carninha também junto com ela. Ia virar um sanduíche, entende? E o branquinho ia estar no meio, porque ele não gosta da água. Então ele ia estar isolado no meio, ia ficar uma carninha, uma gordurinha, a gordurinha e a carninha. Então ia ter duas barreiras com a parte que não gosta da água no meio. Estão conseguindo mentalizar isso? Sim. Só que nas pontas desse bacon, a gordurinha ainda está em contato com a água, certo? Sim. Então ali ela ainda, como ela é hidrofóbica, ela não gosta de contato com a água. Então o que essa tirona aí de bacon pode fazer? Ela pode torcer, enrolar e fechar essas duas pontas, formando uma roda, com essa parte de gordura no meio e essa parte que gosta da água, tanto para fora quanto para dentro dela. Então ela cria dentro dela um meio isolado. Isso aí foi a primeira
vesícula, a primeira membrana que surgiu. A ideia é que ela tenha se estruturado desse jeito. Até faz um certo sentido, sabe? Se mentalizar. Tipo, aqui a gente tá pensando num 2D, né? Numa tira de bacon, mas ela é uma esfera, ela não vira um círculo. Mas a ideia é basicamente a mesma. Ela tem a parte hidrofílica para dentro e hidrofílica para fora, e entre essas duas partes ela tem essa parte hidrofóbica. Por isso que é a bicamada lipídica. São duas camadas, uma de costinhas com a outra, porque o hidrofóbico tem que estar junto, porque eles se gostam, as gorduras se gostam, enquanto a parte de fora está em contato com a água. Então, quando a gente tem esse primeiro envoltório, a partir do momento que tem material genético dentro dele, que o RNA está dentro dele, a gente já tem uma estrutura básica de uma célula, que é essa camada isolada do meio, essa região isolada do meio externo, com material genético ali. Ele só passa, na verdade, a se comportar como um ser vivo a partir do momento que haja uma interação entre essa membrana e esse material genético, ou seja, a membrana está protegendo o material genético e o material genético está produzindo lipídio para a membrana. Então, se esse material genético consegue codificar um lipídio, ele vai fazer parte da membrana, então há uma interação entre eles, a gente tem a nossa primeira célula. Então é um pouco diferente da ideia da argila, que esse material, essa membrana seria esse espaço entre os cristais da argila, que depois de um tempo talvez formasse uma camada lipídica ali. Mas, de certa forma, esse é o surgimento da primeira célula. A partir daí já podemos dizer que temos vida no planeta Terra. Ficou claro? Ficou muito confuso? Não, eu peguei a manha. Visualizar. Pegou, Mas assim, mais ou menos. então, tipo, a primeira biomolécula, digamos assim, o que assim, foi de molécula orgânica para célula e assim foi. Isso. Mas a primeira, então, pela essa teoria, é o RNA. Na verdade, assim, a gente não tem como dizer se foi a primeira molécula orgânica a surgir. Ele pode ter surgido inúmeras moléculas orgânicas. Eu digo assim, no que a gente tem conhecimento hoje, tem proteína, carboidrato, lipídio, ácido nucleico. Então, tem que ser obrigatoriamente ácido nucleico a primeira coisa que surgiu. RNA e depois DNA. A gente pode afirmar que... Afirmar é aquela palavra complicada, mas a gente tem mais garantia de que o RNA veio antes do DNA. Porque o DNA não se replica sozinho, ele precisa ter RNA para replicar ele, e o RNA é muito mais simples do que a molécula de DNA. Mas imagine que a gente tá num caldeirão. Dentro desse caldeirão pode estar acontecendo um monte, não é uma coisa sequencial, está acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Então você pode ter lipídio, você pode ter aminoácidos, você pode ter várias coisas ali, inclusive o RNA que se formando ali, junto com tudo isso. Não necessariamente que ele tenha sido o primeiro, mas a partir do momento que você começa a ter RNA, começa a ter lipídio, começa a ter fosfolipídio, no meio disso tudo você começa a ter o surgimento da primeira célula. Mas não foi uma coisa sequencial, sabe? Tipo, por exemplo, a experiência do Miller lá, ele criou aminoácidos de diferentes tipos, não um aminoácido em si. A combinação de diferentes aminoácidos dá diferentes proteínas. Então, esse processo gera diversas coisas, não uma única coisa. Então, são vários processos acontecendo ao mesmo tempo e eles vão se organizando até surgir essa primeira célula. E a gente até pensa em, mas se o RNA faz tudo, por que se manteve, não surgiu o DNA, por que não se manteve o RNA? Essa é porque talvez a pressão seletiva em algum certo momento se fez necessário ter uma estrutura mais estável, porque o RNA é uma fita só e ela é bem mais instável do que o DNA de duas fitas. Então, a ideia é que primeiro, entre DNA e RNA, primeiro surgiu o RNA. E a célula foi esse envoltório de uma bicamada lipídica com o material genético dentro dele. Daí tem umas outras ideias que se essa primeira célula produzia o seu próprio alimento, se ela era autotrófica ou se ela era heterotrófica, né? Se ela comia, não produzia o seu próprio alimento. Aí tem umas coisas, a galera que acha que elas eram heterotróficas, elas falam que o processo autotrófico, o processo de criação do seu próprio alimento, falando de maneira mais simples, é um processo mais complexo do que você só comer o seu alimento, sabe? É muito mais fácil ela ingerir outras moléculas orgânicas que estão no meio do que ela sintetizar o seu próprio alimento através da luz ou através de outro fenômeno. Daí a galera que é mais dos autotróficos,
é que talvez não existisse moléculas orgânicas suficientes no meio para alimentar a célula. Então ainda é uma coisa que é muito difícil a gente saber, sabe? Como que a gente sabe como que era o meio naquela época. Mas uma ideia bem forte é que elas eram quimiosintetizantes nessas regiões de fossas termais aí debaixo d'água. Nessas regiões elas faziam processos de quimiossíntese e tiravam a sua energia através dessas reações químicas que elas faziam ali perto dessas fossas, regiões de alta temperatura. Então, a partir do momento que você tem o primeiro ser vivo, a gente já pode considerar que a seleção natural começa a atuar ali. Então, começa a acontecer mudanças nesses materiais genéticos, e essas mudanças podem trazer vantagens ou desvantagens, e aí vai se mudando as coisas. Daí, por exemplo, sabe-se que nessa época, muito provavelmente não existe oxigênio na atmosfera, então pode ter, como através da evolução foi surgindo células que conseguiam usar gás carbônico, água e luz para sintetizar seu próprio alimento, que seria células que fazem a fotossíntese. Então é uma única célula que faz esse processo de fotossíntese, e aí pode ter começado a liberar, e o resultado disso é, além do seu açúcar, né, que ela produz por esse processo, é a liberação do oxigênio. Então o oxigênio foi sendo liberado na atmosfera, então a vida modificou a atmosfera do planeta. Então o oxigênio foi resultado de já ter vida na Terra, e a partir do momento que você começa a ter uma atmosfera com muito oxigênio, ele pode ser matéria-prima para a respiração celular. Então pode ter surgido a respiração celular porque tinha muito oxigênio na atmosfera. Não que o fato de ter oxigênio na atmosfera fez com que as células respirassem, mas começou a rolar mutações que permitiu ela usar oxigênio. Essas mutações podem ter acontecido antes também, mas como não tinha oxigênio, essas células morriam. Então, a partir do momento que tinha oxigênio, elas começaram a fazer uma respiração celular. Então, você tem células muito simples que respiram e células muito simples que fazem fotossíntese, além das células que são heterotróficas, que se alimentam das outras, né? E aí tem todo um processo que a gente pode entrar e comentar da ideia da endossimbiose primária e secundária, que é, por exemplo, como que a célula, porque todos nós temos mitocôndrias nas nossas células, que são a organela responsável pela respiração celular. Porém, não sei se vocês já ouviram isso, mas a ideia de que a mitocôndria fosse uma célula separada, fosse um organismo que foi comido pela nossa célula. Então, tanto que a mitocôndria tem um DNA próprio dentro dela. A gente tem o nosso DNA do núcleo e a gente também tem um DNA mitocondrial. Então a mitocôndria é como se fosse uma célula. Então essa ideia que talvez essas células aí nos primórdios da vida respirassem, fizessem respiração celular, e outra célula acabou comendo ela, e por algum motivo desconhecido ela não digeriu essa célula dentro dela. Então essa célula acabou ficando lá dentro e com o tempo passou a ter essa endossimbiose. A simbiose é essa colaboração em que os dois organismos têm uma vantagem. Falando assim é bonito, mas na verdade uma célula foi comida pela outra. Qual que é a vantagem que ela tá tendo, tá ligado? Mas ela tá lá dentro, ela tá, tipo, a gente pode dizer, ela tá protegida lá dentro. Mas quem disse que ela queria estar lá, tá ligado? Ela foi comida. Tanto que o termo que eu falei de endossimbiose primária seria isso, uma célula. Eu acho que era uma célula eucariótica, uma célula eucariótica, ela já tinha o seu núcleo organizado, ela já tinha estruturas de organela, engoliu uma célula procariótica que fazia respiração celular. A procariótica não tem núcleo, ela era assim, essa membrana com material genético dentro dela. Ela foi engolida por uma célula eucariótica e lá dentro ela não foi digerida e acabou se tornando uma organela. E a gente consegue ter a ideia disso porque a gente conta as membranas. Então a endossimbiose primária, a mitocôndria tem duas membranas. Ela tem a membrana dela, de quando ela era uma célula, e a membrana da estrutura que faz a fagocitose, sabe? Quando uma célula engole a outra, ela cria tipo um estômagozinho, sabe? Ela cria um envoltório de membrana ali onde ela vai digerir essa mitocôndria. Então, como ela não foi digerida, ela ficou com essa membrana em volta. Então, as mitocôndrias de endossimbiose primária, elas têm a mitocôndria, a membrana da mitocôndria e a membrana da fagocitose. Aí outro processo que ocorreu para frente foi uma outra célula eucariótica que engoliu essa célula eucariótica que já tinha uma mitocôndria. Então essa é a endossimbiose secundária, porque daí a mitocôndria tem a membrana dela, tem a membrana do negócio que fagocitou ela lá do estômago, que ela engoliu, tem a membrana da célula que engoliu ela,
e mais a membrana do fagossomo da célula nova, sabe? Então, existem organismos que têm uma mitocôndria com 2 membranas e organismos que têm mitocôndria com 4 membranas. Então, isso são os processos de endossimbiose que ocorreram. Isso ocorreu com o cloroplasto também. O cloroplasto também era uma célula que fazia a fotossíntese, que ela foi engolida por outra e também acabou virando uma organela lá dentro. Então, a partir disso, a gente começa a ter essa complexidade da vida na Terra. Então, a partir do momento que surgiu a primeira vida... Só por curiosidade, o cloroplasto é tipo a mitocôndria da planta. Na verdade, a planta tem mitocôndria também, ela faz respiração celular. Então já era, não entendi nada. Não, o cloroplasto é a estrutura responsável pela fotossíntese. Aham. O que é a fotossíntese? É a geração de açúcar através do gás carbônico, da luz e da água. Uhum. Isso é a fotossíntese. Mas a planta também respira. Ou seja, você não lembra daquela ideia de que de dia a planta faz fotossíntese e à noite ela respira? Tá certo. Então, ela respira pelas mitocôndrias. Pode crer. Então, a mitocôndria é responsável pela respiração. O que é a respiração? É a quebra do açúcar utilizando oxigênio, que faz todo o processo que gera o ATP, que é a energia. E o resultado disso é gás carbônico. E um negócio legal é que a vida, quando ela surgiu, ela passou muito tempo sendo uma coisa muito simples, sabe? Um organismo quimiosintetizante, né? Ele era quimiotrófico, desculpe. Então, desde o surgimento da vida até os dias de hoje, boa parte desse período, a vida era uma coisa muito simples, que não fazia nada ali. Ela ficava gerando seu próprio alimento e estava ali de boa. Quando começou a rolar outras interações entre os organismos, as pressões seletivas foram aumentando. Por exemplo, quando o surgimento da reprodução sexuada, por exemplo. Isso aí já dá um boom de mutação gigantesco, porque você começa a ter variabilidade genética aí. Porque até então, os organismos se reproduziam através de clonagem. Um virava outro. Outro igual, ele dava origem a outros iguais a ele. Quando você tem a reprodução sexuada, né, entre os organismos, essa troca de gametas, você começa a misturar o material genético, então você começa a ter uma variabilidade maior de organismos. E quanto mais variedade, melhor seria para a seleção natural, porque se todos os organismos são iguais, como que vai ser selecionado alguma coisa? Não vai. Então, a partir do momento que você começa a ter essa variabilidade genética, a seleção atua de maneira mais forte. A partir do momento que você começa a ter predador e presa, uma célula comer a outra, você começa a ter uma pressão seletiva para mecanismos de defesa e mecanismos de predação. Então, surgimento de flagelos especializados para se movimentar mais rápido, ou de estruturas, tipo uma parede celular, estruturas rígidas que ajudem na proteção. Então, vários fenômenos que foram acontecendo foram contribuindo para a complexidade, essa palavra provavelmente nem existe, mas para essa complexificação da vida. Foi tornando a vida cada vez mais complexa até a gente ter o primeiro organismo multicelular, que também é um processo bem interessante. Tem duas... Isso aí já até saímos da origem da vida, mas estamos falando da origem da vida até a vida que a gente conhece hoje, dá pra ser assim. Que aqui na cronologia a vida já surgiu. Já surgiu. Então, o que veio depois? Já surgiu, começou a se começou a ficar complexa. Aí a gente teve... Por enquanto eram células. Um organismo era uma célula. São os protozoários, digamos assim. São esses organismos que são uma célula e ela faz tudo. Ela come, ela se reproduz, ela tem suas estruturas, seus flagelos, suas morfologias diferentes. São vários animais diferentes. São animais não, porque a gente considera animal metazoário, a partir do momento que a gente tem seres multicelulares. Mas esses organismos são de diferentes espécies, são vários organismos diferentes, já tem uma variedade muito grande de espécies. Mas o surgimento do primeiro animal, do primeiro metazoário, tem duas teorias bem fortes. A teoria do sincício e a teoria da colônia, do Volvox, que a gente fala. Que é o organismo o organismo vivo que a gente consegue observar que mais dá indícios de como foi essa ideia colonial aí. A do sincício é o quê? Não sei se na área de vocês existem estruturas sinciciais. Uma estrutura sincicial é uma estrutura que tá junto e tá separada ao mesmo tempo, sabe?
Por exemplo, a gente tem alguns tecidos do nosso corpo são células sinciciais. São várias células, vários núcleos, mas elas estão as membranas estão meio que fundidas, formando quase uma coisa só. Então, elas ainda são células separadas, mas elas são quase indiferenciáveis umas das outras. A ideia do sincício é que um protozoário multinuclear, porque já existem protozoários que têm vários núcleos dentro dele, não só esse núcleo que a gente tem um único núcleo, ele tem vários núcleos organizados dentro dele, foi compartimentalizando esses núcleos, sabe? Foi criando separações, esse núcleo daqui vai ficar nessa parte, aquele núcleo vai ficar separado nessa parte, e foi formando um sincício. Ele foi criando compartimentos dentro do corpo dele, separando esses núcleos, e esses compartimentos foram assumindo funções específicas, até que chegou uma hora que a gente considera cada compartimento uma célula e que esse organismo acabou tendo várias células dentro dele, não só uma célula, entende? Era um único organismo com vários núcleos que foi separando esses núcleos e dando funções específicas para cada região até virar um organismo com vários núcleos. Mas essa ideia não é a mais aceita, a ideia mais forte é a da colônia. Existem vários organismos unicelulares que têm comportamento de colônia, que se agrupam, ficam juntos. Cada célula é um organismo, mas eles fazem parte de uma colônia junta. E o Volvox é um desses. O Volvox é uma estrutura colonial em forma de esfera, que são várias bolinhas, uma do ladinho da outra, mas cada bolinha é uma célula. E daí, essas células separadas começaram a se especializar, em algumas em reprodução, outras em obtenção de alimento, tanto que a reprodução do Volvox é meio que em colônia também. Eles são uma colônia, uma bola, e dentro dessa bola começa a surgir uma colônia menor, uma outra bolinha, e depois ela é liberada. Ainda cada organismo cada bolinha, cada célula é um organismo, mas eles têm um comportamento em conjunto, eles dependem um do outro, eles não sobrevivem sozinhos. E essa dependência um do outro foi tornando cada vez mais forte, que chegou um momento em que passou a ser um único organismo. Então essa colônia de protozoários foi se ficando cada vez mais dependente um do outro, até que se tornaram um único organismo. E essa teoria é muito forte, porque o metazoário basal, que é meio consenso, assim, hoje em dia depois dos estudos moleculares isso acaba mudando um pouco, mas em estudos morfológicos, o metazoário, metazoário é o organismo multicelular, é o animal verdadeiro, um organismo com várias células. O metazoário basal é a esponja do mar, porque é um organismo muito simples, ele não tem um sistema nervoso, o único movimento que ele faz é abrir mais ou fechar mais o ósculo, que é aquele buraco que ele tem em cima dele. Ele tem, se eu não me engano, são 3 tipos de células. Eles têm os coanócitos, que são as células que estão para o interior daquela bola que eles têm no meio do buraco, que eles têm no meio, que são umas célulazinhas com flagelo que fazem a água circular, que ela pega a água filtrando a água. Deles tem, eu não lembro o nome das células do exterior, que fazem o revestimento do corpo. Eles têm os amebócitos, que são células que estão no meio, que fazem funções de transporte de nutrientes e reprodução e tudo mais. Então ele é muito simples, e o mais legal disso é que o coanócito, que é essa célula que tem o flagelo que faz circular a água, ele tem uma estrutura que ele é quase um espermatozoide. Assim, imagina um espermatozoide, é meio que isso, esse coanócito. Ele é um corpinho com um flagelo, mas ele tem um coano, ele tem um colarinho embaixo, ele tem como se fosse um vestidinho embaixo da bolinha, e o flagelo sai de dentro desse vestido. Sabe, ele tem um cone. Ele é um cone com uma bola na ponta, só que de dentro do cone sai um flagelo. Esse é o coanócito. E existe um protozoário que chama coanoflagelata. E a morfologia desse coanoflagelata é muito parecida com o coanócito. Sabe, a estrutura, ele é igual, é uma bolinha com cone e sai um flagelo dali. Então, isso reforça essa ideia que talvez uma colônia de um organismo parecido com o coanoflagelata começou a se formar, e as células mais da beirada foram mudando sua função e perderam seu flagelo, enquanto as do interior se mantiveram. Então, isso reforça essa teoria de que o surgimento do primeiro animal tenha vindo através de uma colônia. Então, aí já surgiu a vida e já surgiu o primeiro animal complexo. Eu falei correndo bastante coisa, mas acho que deu pra entender? Deu pra entender, cara. Tá interessante pra caramba. Acho que eu aprendi mais do que eu aprendi no meu ensino médio inteiro aqui, cara. Só que eu sou ruim com o nome, então você vai falando as coisas ali pra frente e eu já esqueci o que era. Então, isso é um negócio legal, porque na biologia, se você aprende a etimologia de algumas palavras,
tudo fica mais fácil, sabe? Às vezes você vendo o nome daquilo, você já sabe o que aquilo é. Porque na química acho que existe bastante disso, tipo as terminações ASE, que a gente já comentou e tal, tipo... Sim, mas na biologia... Eu nunca esqueço do gastrópoda, que é o que tem o pé na barriga. Então tem vários bichos que tem poda no nome, ou que tem gastro, ou tem, por exemplo, gastrotrica. É um outro bicho que gastro vem de boca, de estômago, de gástrico. Então o gastrópoda tem o pé na barriga. O gastrotrica, na região da boca dele, ele tem espículas, ele tem espinhos. Trica vem de espinhos. Então, essas palavras que nem ócito, cito, né? Cito é célula, então tudo que tiver cito vai ser célula. Então, o coanócito é uma célula que tem esse coano, que tem essa estrutura aí. O coano flagelata já não é uma célula, é um organismo que tem esse coano. Então, essas palavrinhas vai facilitando a gente. Só de ver o nome de uma estrutura, às vezes a gente já imagina a função dela ou com que ela é parecida só pelo nome. Isso é uma coisa muito massa na biologia. Pode crer. Sim. Eu consegui pensar em vários termos aqui, tipo cripto, de antigo, escondido. Tem vários termos, geralmente vem do latim, ou grego, mas os nominhos aí a gente aprende a decorar por causa dessas coisas, hein? Mas vocês querem comentar mais alguma coisa aí que vocês tinham dúvida ou queriam saber da origem da vida? Que eu só desembestei a falar que fui embora. Cara, na verdade, assim, pensar numa parada de origem da vida, eu não tenho muito o que questionar, né, o que você falou, porque são várias teorias aí que fazem sentido. E conforme você vai falando, vai encaixando um negócio no outro. E puta merda, cara, um negócio foda. Na verdade não cabe a gente defender uma ou outra, né? Tipo, são várias ideias, elas são plausíveis, mas é muito difícil a gente ter certeza de como... Existem vários experimentos que tentam recriar essa protocélula, sabe? Como criar um ambiente, um conjunto de fatores que possibilita a formação de uma vesícula, de um envoltório, por exemplo. Então, tem uma galera tentando porque às vezes você descobre, nessas circunstâncias, igual o Miller fez, nessas circunstâncias eu consigo fazer moléculas orgânicas a partir de moléculas inorgânicas. Mas isso não quer dizer que aconteceu dessa maneira. Aqui está uma possibilidade plausível, tipo, eu consigo fazer isso. Agora, se a atmosfera tinha esses elementos químicos, eu não consigo ter certeza. Se eles tinham outros, pode funcionar também, mas pode não funcionar. Ou, por mais que isso funcione com os elementos que tinham se eu souber exatamente o que tinha na atmosfera naquela época e fizer o experimento, eu conseguir fazer surgir moléculas orgânicas aqui no meu laboratório usando aqueles elementos, pode ser que lá tenha acontecido outro processo, que não foi nem um pouco parecido com o que eu tentei. Então, tem bastante experimento tentando recriar essa primeira célula, que vão dar indícios de como é que foi o surgimento da vida aqui na Terra, mas a gente nunca vai ter certeza, sabe? O que eu fico pensando nisso é o seguinte, para você fazer um experimento, digamos, 100% válido, que vai confirmar, você tem que saber qual que era a condição onde surgiu o primeiro ser vivo. Sim. Isso a gente nunca vai saber. Eu acho. Acho que não, né? Não, é bem complexo. E assim, a gente pode, às vezes, a gente pode fazer tudo isso. Falar, desse jeito a gente consegue criar vida a partir de todas aquelas condições que estavam na Terra. E na realidade foi literalmente um meteoro que trouxe a vida pra Terra. Tá pois é, mas é bem nesse ponto que eu ia chegar. Eu posso achar uma condição onde eu conseguir criar células, essa célula inicial aí. As protocélulas. Só que daí, tipo, pode ser que eu achei uma nova condição pra criar vida, mas não que é da Terra. Não que tenha sido exatamente essa que aconteceu. E isso que é foda do universo também, tipo, eu lembro a primeira coisa que a gente falou na origem do universo. Tá, mas o que tinha antes do Big Bang? Não tem como saber. Eu fico pensando como é que a gente, assim, vou levantar uma carta usada, né? Como é que a gente pode falar que essa é a origem do universo se a gente não sabe o que tinha antes pra dizer que surgiu ali? Então, a vida é coerente falar, não, porque teve uma época que não existiu vida, mas agora o universo, assim, é louco. E, cara, e assim, falar de origem é foda. A gente falando aqui de origem da vida, até é um assunto que pode ser, de certa forma, delicada, porque tem toda a questão de religião e tal. Mas
Cara, tipo, a ciência trabalha com o que a gente tem, tá ligado? Que a gente consegue... o mais palpável é a matéria-prima da ciência. Então não é que a gente... essas teorias todas querem desmentir que Deus criou o mundo e são todos hereges e tudo mais. São coisas diferentes, cara. Se você se sente confortável acreditando que um ser superior criou tudo em 7 dias e boa, tá, ou se isso é uma questão de interpretação, que na verdade a coisa aconteceu como a ciência está descobrindo e na verdade foi orquestrada por Deus ou por ser superior, tá também, mas o que a gente trata aqui é o que a ciência conseguiu até agora, o que a ciência está tentando conseguir, os fatos científicos. Agora, a questão de religião é além disso, que para mim religião é espiritualidade, não ciência, né? Então... você tem a tua espiritualidade, você não pode impor ela a ninguém também. E para a ciência, a provável origem da vida aconteceu por essas teorias. Essas teorias tentam explicar a origem da vida, esses processos tentam explicar a origem da vida. E vai saber se não foi um ser superior que foi lá e estralou o dedo e boa, surgiu a vida. E nós aqui vamos tudo pro inferno porque a gente tá tentando descobrir como que ele fez isso, cara. Não dá pra saber, velho, mas... pelo método científico, pela experimentação, as teorias e as ideias de como surgiu a vida são essas. Então, tem mais umas outras ideias, mais umas outras coisas aí que eu não domino tanto, nem isso eu domino muito bem. Provavelmente eu deixei várias lacunas, no começo eu me perdi bastante, mas... se for para falar de todas as ideias de como a vida surgiu, a gente precisa de uma semana inteira de episódio falando disso. E no final a gente vai acabar tendo a mesma conversa que nós estamos tendo agora, que são várias teorias que a gente nunca vai saber exatamente como aconteceu. Cara, e falando nessas paradas de origem da forma mais complexa, mas assim, cara, tem os tardígrados, né? Que é aqueles bichinhos lá que diz que é os primeiros, mais ou menos, lá do início. E eu não sei quando que eles surgiram, sabe? Eu não vou dizer que foram os primeiros formas de... Não uma das primeiras formas de vida mais complexa, mas... eles são resistentes, né? Pelo que eu sei dos tardígrados. Então, cara, o tardígrado, ele na verdade, a gente tem essa ideia de que eles são os primeiros, muito antigos, porque eles são resistentes. Mas eles estão bem... Se você for fazer uma linha evolutiva, começando lá, vamos esquecer todos os protozoários, começando organismos complexos. Esponja do mar, depois a gente pode dizer que vem a água viva, depois tem o quitenófora, que é uma espécie de água viva ali, e assim você vai evoluindo, você vai passar por plateumintos, que são os vermes, você vai passar por uma renca de coisa, até chegar ali nos crustáceos. Os tardígrados, eles são artrópodos. Eles são, não sei agora te dizer se eles são artrópodos ou eles são panartrópodos, que é o panartrópoda junta crustáceo e essa questão do caranguejo, camarão, junto com inseto, aranha e tal. Mas os tardígrados, eles estão mais próximos dos insetos do que da esponja do mar, sabe? Eles são bem complexos, só que eles são muito resistentes, eles têm um processo lá que eu não vou lembrar o nome agora de cabeça, mas eles viram como se fosse um barrilzinho, assim, eles viram quase como um esporo, eles têm uma forma deles que é super resistente, que os caras levaram isso pro espaço e trouxeram de novo do vácuo do espaço, e ele chegou aqui, ele acordou e falou, opa, tô de boa. Então, eles são muito resistentes, e isso a gente pode, talvez, viajar mais aqui, que se... um dia cair um meteoro aqui na Terra e destruir tudo, espalhar todos, fragmentar a Terra e sair tudo voando por aí, por que não o tardígrada, que é um organismo ultra mega power resistente, não vá num meteoro e não caia em outro planeta e não comece a vida lá? Sabe, tipo... ele pode evoluir lá, alguma coisa assim? Talvez tivesse condições de fazer uma viagem num meteoro e cair em outro lugar. Não tô dizendo que ele tem essa condição, porque seria uma viagem gigantesca, de muito... Mas a ideia da panspermia, se a vida veio de fora do planeta para cá, ela veio em forma de esporos, ou em forma de estruturas resistentes, porque esporo a gente pode dizer, não sei se com qual propriedade eu posso dizer isso, mas esporo seria a forma do bicho, a estrutura resistente do bicho.
É uma forma que ele assume em situações críticas. Então, talvez esporos de outros de animais que surgiram em outros planetas tenham caído aqui na Terra. E a gente tem o tardígrado, um exemplo de um animal super resistente que talvez fosse um dos candidatos aí para viajar no meteoro e cair em outro planeta, sabe? Não que ele não surgiu, não foi a primeira a ser vivo aqui na Terra. A gente tem seres muito mais simples e até ele já é bem complexo. Mas ele é um candidato, porque se ele pode, porque um protozoário, um ser mais simples, também não tem essas condições, sabe? Saquei, Pia. Pois é, isso aí me deixa... Eu fico pensando, o tardígrado é um exemplo que ele torna difícil a discussão. Porque assim, se ele é um organismo tão resistente, ele pode ter surgido numa condição extrema, né, do planeta. Enquanto que a gente tem célula, digamos, uma célula convencional não é resistente a... Então, mas a gente tem que cuidar porque o tardígrado, ele não é uma célula, ele é um organismo multicelular. Sim, mas é isso que eu tô querendo dizer. Pra ter ser tão resistente, eu penso assim que ele deve ter sido... digamos, o processo evolutivo até se chegar a um tardígrado foi em condições extremas. Porque ele foi forçado a conseguir resistir àquela condição, né? Sim. Exatamente. Por isso que eu falo, que daí que é difícil de entender, porque daí tem os tardígrados, mas a gente tem as células que são... Assim, por exemplo, acima de 40 graus, você desnaturou todas as enzimas, já morreu. Sim, isso sabe? sustenta um pouco a ideia de que a vida surgiu em condições extremas. Porque se a gente tem, saindo dos tardígrados, voltando para as células lá, provavelmente organismos unicelulares, que é o que vai dar origem à vida, que os mais próximos da origem da vida. Se existem organismos unicelulares em condições extremas, como as fossas termais de... fontes hidrotermais no fundo do oceano, que é uma região com muita temperatura, muita pressão, tem compostos tipo enxofre, os caralho lá embaixo. Se existem células, organismos vivos lá, é muito mais fácil que eles tenham surgido lá e ido para regiões mais amenas do que ter surgido em regiões mais amenas e colonizado esses lugares, ocupado esses lugares. Então isso é um forte indício que a vida talvez tenha surgido nessas condições extremas, que são os extremófilos que a gente fala, os organismos que gostam de condições que a gente julga extrema, porque para ele não é extrema, né? Porque ele tá de boaça lá, pra ele olha pra nós e fala, cara, como esses caras conseguem viver nesse lugar aí que é tão frio e sem pressão, sabe? Tipo, pra eles aquela condição é ideal, mas... a gente julga eles extremófilos, então talvez a vida tenha surgido nesses lugares e depois se espalhado, do que ela ter surgido em lugares mais de boa e depois ido pra lá. Então essa é um forte indício dessa ideia das fontes termais, por exemplo. Massa demais. Mas acho que já estamos com um tempo bom de episódio. Se nós for falar mais, eu acho que já tá confuso o suficiente até pra mim aqui. Mas é uma questão bacana de discutir. Talvez essa ideia eu falei brevemente aí da surgimento do primeiro animal, por exemplo, desse organismo vivo aí, mas porque é uma ideia de episódio. A gente pode falar sobre o surgimento do primeiro animal, talvez do primeiro vertebrado, a gente pode falar do surgimento da primeira planta, por exemplo. Porque de dinossauro que tá faltando aí. A gente separa bem a biologia, zoologia e botânica, mas tem organismos que eu estudei tanto em zoologia quanto em botânica. Por exemplo, o Paramecium, que é um protozoário. Porque antes da esponja do mar, existem os protozoários. Antes da primeira, digamos, da briófita, que seria a primeira planta verdadeira, tem os protozoários. Tipo, as algas marinhas unicelulares são protozoários. Então, tipo, buga, sabe? Eu estudei Paramecium em zoologia e estudei Paramecium em botânica. E ele é o quê? Ele não é nenhum dos dois, sabe? Ele é o precursor os protozoários deram origem às plantas e aos animais. Então é um assunto massa aí que a gente pode falar um tempão. De como surgiu o primeiro animal, como surgiu a primeira planta. Fazer um episódio pro Luciano aí de dinossauro também, se vocês quiserem. A gente daqui a um tempo vai abrir umas caixinhas de sugestão de tema e bota dinossauro lá que o Luciano vai ficar feliz. Tô falando desde o segundo. Enfim, vamos encerrar aqui. A internet do Felipe não tá deixando nós falar muito mais. Ele começa a falar, ele desaparece. Mas essa aí foi então um breve resumo, não tão resumido, da origem da vida. E já enganchei e falei daí
do surgimento dos metazoários também, dos organismos mais complexos. É isso, a vida é essa coisa maravilhosa que todo mundo que está escutando provavelmente tem. Provavelmente. Se você não tem uma vida e está escutando aqui, você vai deixar a gente um tanto quanto assustado. Se você não tem vida e tá escutando aqui, manda um e-mail explicando isso daí, por favor. Você tá convidado a participar do podcast. Você vai fazer parte do próximo Quark Colaboradores aí pra explicar Quark et al. Com tabuleiro Ouija. Mas é isso, galerinha. Valeu. Fechamos o Repolho por hoje. Viajamos demais, voltamos nas origens e concluímos, acho, por aqui. Pelo menos essa parte do início de tudo, né? Acho que isso daí foi um negócio show de bola de conversar. É, isso aí eu tive que encontrei até meu grupo de paleonto da faculdade antiga, tava no meu celular, ainda tentei achar uns temas lá, mas muito velho, não consegui achar muita coisa. Mas é um assunto bem massa, cara. Tem muito pano pra manga isso aí. Vamos fazer outros episódios sobre. Valeu. Beijo. Fechou, no coração então. de Valeu, todos. aquele abraço. Você que ouviu até aqui. É nóis. Show. Isso aí. Tchau.